Olá, bem-vindos para mais um vídeo da disciplina de compiladores. Agora a gente vai apresentar para vocês a parte 2 do nosso tradutor. Então, na parte 1, a gente implementou aqui os segmentos de memória e as operações aritméticas e lógicas. Na parte 2, a gente vai implementar a parte de controle de fluxo. Então, envolvendo tanto aquelas funções, os goTos, quanto as operações de funções. Então vamos começar aqui descrevendo a parte de controle de fluxo. Essa parte aqui, pessoal, vai ser relativamente trivial, porque essa linguagem intermediária, ela já usa as operações de goTo, que estão presentes na linguagem assembly. Então, por isso que na história da computação, então quando a gente começou a migrar para linguagens de alto nível, foi natural que a gente incluísse, os desenvolvedores na época, incluísse o goTo como elemento, porque eles já estavam acostumados com esse goTo na linguagem assembly, ele acabou sendo migrado para uma linguagem de alto nível. Então, lá na nossa linguagem intermediária, a gente pode criar um rótulo usando o comando label loop. Como que a gente vai mapear label loop para assembly? Só colocando o loop entre aspas. Então, o label loop em AVM é equivalente ao loop entre aspas na linguagem assembly. Então, é bem tranquilo. O salto incondicional, que são os goTos. Então, nesse caso, não existe nenhum consumo de valores na pilha, ele não checa nada, ele sempre salta para um dado rótulo. Então, quando a gente coloca goTo loop lá na linguagem intermediária, o mapeamento para assembly vai ser muito simples. Então a gente vai setar o endereço, aqui @loop, e vamos usar o salto incondicional, que é o zero jump. Aquele salto, aí a gente não precisa checar nada, por isso que a gente coloca um zero aqui. Então, não estamos checando nada, estamos fazendo um salto incondicional. Então, bem tranquilo aqui. Já no salto condicional, a gente vai ter um pouquinho de código, porque a gente precisa consumir o valor da pilha. Então, na linguagem intermediária, esse if goTo loop, como é que ele funciona? Ele checa a pilha. Se o valor que está na pilha for verdadeiro, ele vai saltar para aquele rótulo que foi indicado aqui. Então, em REC, na linguagem assembly, como que a gente vai mapear? A gente vai precisar de consumir o valor da pilha. Então, a gente vai usar esse @sp, stack pointer. A gente vai pegar aqui, atualizar o endereço de A com o valor m-1, ou seja, porque o stack point sempre aponta um endereço à frente, a gente precisa decrementar 1. Para onde esse valor que está lá na pilha, que está armazenado na pilha, vai ser atribuído para D, nosso registrador D. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou usar um salto condicional, usando o j_equal, ou seja, se o valor for diferente de zero, eu vou saltar. Ou seja, esse if goTo assume que zero é falso e qualquer coisa diferente de zero é verdadeiro. Então, usando aquela mesma abordagem da linguagem C. Então, o zero é falso, então se por acaso o valor lá for falso, ele não vai saltar. Qualquer coisa diferente de zero, ele vai fazer o salto. Então, esse j_equal é ok. Se o valor em D for diferente de zero, ele vai fazer o salto. Então, de qualquer maneira, essa parte de controle de fluxo ela é fácil de ser implementada. Vocês não vão ter muitos problemas. Na parte de comando de funções, é um pouco mais elaborado a abordagem. E aí é bastante interessante a gente entender como é que funciona as chamadas de funções nas linguagens que a gente trabalha aí. Então, em alto nível, a gente tem duas funções aqui definidas na linguagem intermediária. Então, na função main, eu posso ter uma chamada para a função de multiplicar, que vai consumir dois argumentos. Então, se eu tenho aqui na pilha 385, depois que eu executo a linha 4, qual o estado que eu vou ter? Eu vou ter consumido os valores 5 e 8, mandado aqui para a função multiplicar. O resultado da função de multiplicar vai ser empilhado, eu vou ter o valor de 40 aqui após a linha 4.
e após a linha simples eu vou ter o valor de 43. Então, as funções funcionam exatamente como os operadores. Elas consomem o valor da pilha, calcula e empilha o resultado ali de volta. Mas como que funciona isso, né? Então a gente vai ver agora, né? Então, a primeira operação é a chamada de função. Então, na linguagem intermediária, né, a gente pode chamar uma função através do comando call, nome da função e os números de argumentos, né, quantos argumentos que ele vai consumir da pilha. Então, quando ocorre uma chamada de uma função B a partir de uma função A gente vai precisar de salvar o estado da função A, porque depois, quando a gente terminar a função B, a gente precisa voltar para o estado anterior da função A. Então, esse estado, quando ele é salvo, a gente salva esse estado na pilha e a gente chama isso de stack frame. Então, representando globalmente, né, a gente vai ter algo desse tipo aqui. Então, aqui a gente tem a pilha global, né? A gente pode ter aqui para cima vários frames de várias outras funções que foram chamadas e que talvez não terminaram ainda. E de uma dada função eu vou ter algo desse tipo aqui. Eu vou ter o início das variáveis de argumento. Então, começando aqui, esse ponteiro arg aponta para o endereço base, né? A gente tinha comentado anteriormente, então ele aponta para o endereço base, onde estão as variáveis dos argumentos. A variável, o local pointer, né, aponta para o endereço base de onde estão as variáveis locais. E o stack pointer aponta para a nossa área de trabalho, né, onde que a gente está trabalhando aí, manipulando os valores da função corrente. Então tudo isso que é da função corrente. E a gente tem uma área aqui, né, que a gente salvou os dados da função, por exemplo. Esses ponteiros aqui estão tudo apontando para a função corrente, a função B, né, que a gente está executando, e tenho aqui guardado o estado da função A, para que eu possa voltar para a função A quando eu terminar de executar minha função corrente. Então, qual que é esse algoritmo, né? Então, a gente usar esse exemplo anterior, né, primeira coisa, a gente vai precisar de gerar um rótulo na função A que indicará para onde a função B deverá retornar quando for encerrada. A gente vai ver onde que a gente vai colocar isso. Então, esse endereço de retorno, né? E esse valor a gente vai guardar aí na pilha, né? Que é esse primeiro valor que a gente vai guardar na pilha. Depois, né, a gente vai salvar os valores armazenados nos símbolos local, argumento, this e that, né, da função A, para a gente depois, quando voltar para ela, a gente poder recuperar esses valores, né? Então, a gente vai precisar de salvar o local, o argumento, this e that, aqui também, na pilha. E agora a gente pode calcular os valores para a execução da subrotina, né? Então a gente vai começar a calcular os valores, novos valores para argumento, né? Por exemplo, então, primeiro o argumento será setado para onde estavam os argumentos que haviam sido empilhados, né? Então, o stack pointer, o estado da pilha, né, daquela área de trabalho da pilha. Então, quando a gente tinha alguns valores aqui, a gente estava na função A, a gente tinha empilhado, supor que 5 e 8, né? E a gente chamou a função, por exemplo, multiply. Esse stack pointer, né, ele vai passar a ser o nosso argumento, né? Ele vai passar a ser aonde vai começar, desculpa. Só que para calcular aonde vai começar esse argumento, eu tenho que fazer duas operações. Primeiro, eu vou usar esse stack pointer como base, né? Eu vou subtrair 5, né, que são esses valores aqui que foram guardados, 1, 2, 3, 4, 5, e vou usar aquela informação da quantidade de argumentos para descobrir aonde que ele começa. Então, por exemplo, se eu tenho lá 3, eu sei que vai estar 3 acima aqui. Então, eu consigo calcular aonde que vai ficar o argumento da próxima função.
Então a formulazinha vai ser o stack pointer menos 5 menos o número de argumentos. Então a gente vai botar 5 posições representando esses valores salvos, mais a quantidade de argumentos da função B. Então vou ter algo desse tipo aqui. Então o argumento agora está apontando para essa área aqui. As variáveis locais da função B, né, iniciarão aonde o stack point está apontando. Então, para onde o stack point está apontando agora vai se transformar no início, no endereço base das minhas variáveis locais. E aí depois eu já posso escrever o código que vai fazer o salto, né, para a função B, né, então fazer o goTo para a função B, né, e vou ter que adicionar também um rótulo com o endereço de retorno para que a função B possa voltar para a função A, né. Aqui está o pseudocódigo, né, então a gente vai calcular o endereço e vou empilhar esse endereço, né, vou estar salvando esse endereço. Eu vou salvar o local, vou salvar o argumento, o this e o that. Então eu estou salvando todos esses elementos aqui, o meu stack pointer está sendo atualizado. O meu argumento vai ser calculado a partir de onde o stack pointer está apontando, que estava apontando para o final aqui da pilha, do stack frame, né, onde foi guardado, menos o número de argumentos. E as variáveis, e o local vai ser o stack pointer, que era para onde eu estava apontando. E aí eu posso escrever o código goTo para a função, e aqui eu tenho que marcar o meu endereço de retorno, porque quando eu terminar a função B, eu vou voltar exatamente para esse ponto aqui. E aí aqui estou destacando um ponto, pessoal, porque uma dada função, por exemplo, a função multiply, ela pode ser chamada várias vezes dentro de um mesmo programa. Então a gente precisa marcar, né, usar uma estratégia de criar um número incremental para a gente gerar rótulos diferentes para cada vez que essa função é retornada. Então uma estratégia pode ser algo do tipo math multiply, retorno 2, 3, 4, 5. Então a gente vai ter que calcular esse número para não correr o risco dela terminar e voltar para uma outra função anterior, uma função que não tem nada a ver com aquele momento ali que a gente está trabalhando. A definição de função ela é um pouco mais simples, né? Então, em VM a gente tem o comando function, o nome da função e a quantidade de variáveis locais. Então, quando ele vem para cá, como que a gente vai mapear isso aqui para sempre? Então, a gente vai criar um rótulo, né, usando o nome da função. Então, o rótulo é colocar o nome da função entre parênteses. E a gente vai usar, a gente já sabe que o stack point está apontando ali para o início das variáveis locais, então eu vou empilhar, por exemplo, nesse caso aqui, dois valores, né? Eu vou estar inicializando, no fundo estou inicializando as variáveis locais com 0. Então eu vou empilhar 0 n vezes, onde n é a quantidade de variáveis locais que a gente tem dentro daquela função. Então, aqui o código de efeito vai ser algo desse tipo. Então, o local, a gente não está mudando ele, né, porque o local ele sempre aponta para o endereço base. E dependendo da quantidade de variáveis locais, eu vou estar empilhando, empilhando, empilhando. Então, eu estou também atualizando o meu stack pointer para o valor futuro, né, de onde vai ser a área de trabalho dessa minha função corrente. Então, o código é um dos mais simples das funções, é o código para essa parte de definição. Então a gente vai fazer o push 0 aqui n vars. E o retorno da função? O retorno da função é tão complicado quanto a chamada, né? Mas agora talvez fique mais fácil da gente entender depois que vocês viram lá. Então o retorno da função a gente tem que conseguir recuperar o estado da função A. Por exemplo, se eu estou na função B, que foi chamada pela função A, eu tenho que recuperar a função, o estado da função A. Então, qual que vai ser a abordagem aqui? Então a gente vai armazenar, a gente vai primeiro armazenar um segmento temporário o fim do stack frame, né? Então a gente tem que guardar esse valor aonde que acaba esse stack frame, que é essa área onde eu salvei o endereço de retorno, o estado do local, o argumento, this e that.
E o fim da stack frame é onde começam as variáveis locais, né? Então eu vou usar o próprio local para conseguir calcular o fim desse stack frame. Eu vou armazenar também num segmento temporário o endereço de retorno, né? Que é aquele valor que a gente precisa retornar. Eu estou na função B, eu preciso retornar para a função A. E aonde que está esse endereço de retorno? Eu tenho o final do frame, né, calculado, basta eu voltar 5 posições, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 posições eu consigo achar onde está esse endereço de retorno que está armazenado lá no stack frame. O valor de retorno da função, né, que atualmente é o último valor da pilha, então quando a gente chama o return a gente tem que ter pilhado algum valor, será atribuído para a primeira posição do ponteiro arg, né? Então o ponteiro argumento ele está apontando para onde começam os argumentos da função, né? Vamos olhar aqui um exemplo. Talvez isso aqui, né? Então, por exemplo, quando eu chamo essa função, por exemplo, a multiplicar, ela vai usar esses 5 e 8. Então, o arg vai estar apontando para o 8, né? Para onde começa o argumento. O que eu quero fazer é o quê? Após a execução da função, nesse ponto aqui, 8, que é onde começam os argumentos da minha função multiply, vai ser substituído com o valor 40, que é o valor resultante da multiplicação. Então, de forma mais abstrata ali. Então, exatamente isso que a gente está fazendo. Então, aqui no stack pointer, para onde que ele estava apontando, no último valor anterior, stack pointer, eu tenho que atribuir lá para o arg. Então, o valor de retorno vai estar nessa posição aqui, que era antigamente o argumento na posição 0. Então, agora, né, o próximo passo é a gente atualizar o stack pointer, né? Esse stack pointer vai receber o quê? Uma posição à frente de onde foi o retorno. Porque na próxima vez a gente sabe que o stack pointer está apontando para uma posição sempre à frente de onde foi empilhado o valor, né? Então, o efeito disso é como se a gente já tivesse agora descartado tudo o que a função B usou para trabalhar, né? Então, a gente está fazendo esse recycle aqui, né? Então, quando a gente fala que eu estou chamando uma função e as variáveis locais deixam de existir, é por causa disso aqui. Então, aqui a gente deixa de existir as variáveis locais, a gente está desalocando, né? Os valores continuam lá, por isso que no C, quando a gente retorna um endereço de uma variável local, às vezes a gente consegue visualizar esse valor, porque o valor está aqui ainda. Porém, essa é uma área de memória disponível para o sistema operacional utilizar, para aquele programa poder utilizar em outras chamadas de função. Mas ele não apaga esses valores de fato. Ele só deixa esses valores agora, essa área de memória disponível para ser usada em chamada de funções futuras. Só que antes da gente terminar, né, a gente precisa recuperar esses valores que foram guardados no stack frame, né? Então a gente precisa recuperar o valor do det, do this, do arg e do local, atualizando, né, a variável, a função, por exemplo, nesse exemplo, a função A, recuperando os valores para essa função A. E como que a gente vai fazer isso? Eu sei que o local está onde? O local está a 4 posições do final do stack frame, né? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou falar, o local recebe stack frame menos 4. Aí depois que eu recuperei o estado da função A, né, aí eu posso incluir ali o goTo para aquele endereço de retorno que foi salvo anteriormente. Então agora a gente pode ver melhor o pseudocódigo, né? Então aqui está a jogada, então eu vou criar essa variável temporária, né, onde que eu vou armazenar o local, né? Eu vou calcular o retorno de endereço pegando, eu vou guardar esse endereço de retorno também numa variável temporária, pegando endFrame-5 para onde que esse cara está apontando, né? Então é o valor para onde que ele está apontando que eu quero aqui.
Aí eu vou fazer o pop, né? Então o valor que está na pilha vai ser desempilhado, vai ser armazenado lá no endereço base do argumento. O stack pointer vai passar a ser argumento mais 1. Então estou calculando um novo stack pointer, foi mostrado ali. E aqui eu estou recuperando os valores do that, this, argument e local. Sempre usando aqui o endframe, menos 1, endframe menos 2, menos 3, menos 4. E aí por fim, retornando para a função A, no exemplo aqui. Go to return address. Porém, novamente, isso aqui é o pseudocódigo, por isso que a gente viu aquelas anotações do pseudocódigo anteriormente, para a gente saber, para a gente poder entender esse código aqui. Então aqui essa figura representa, de modo geral, esse código, né? Então aqui essa função full main, por exemplo, ela vai ser mapeada entre parênteses full main. Então a gente vai ter todo o código assembly, né, dessa função. E aí, por exemplo, a gente vai ter o código assembly para salvar o estado da função, né? E a gente vai ter esse goTo bar multi em assembly. Então o bar multi está onde? Até em outro ponto do programa a gente tem a definição do bar multi. E aí, observe que a gente tem o goTo bar multi, mas a gente guarda aqui depois o endereço de retorno, né, para quando ele terminar de executar, ele voltar para essa posição aqui. Então a gente está pegando todas aquelas funções e transformando ela para goTos. Então a gente está tudo virou goTo aqui. Então a gente vai marcando pontos do programa para a gente poder escrever. E dessa forma, pessoal, quem trabalhava, por exemplo, com Basic bem lá no início, para implementar funções, eles implementavam dessa maneira mesmo, nas primeiras versões do Basic. Então você, para não ficar repetindo aquele código em várias partes do programa, você marcava a função 1 com algum rótulo e em algum ponto você escrevia, olha, vai para a função 1. Mas você sempre tinha que conseguir fazer alguma jogada que quando ele terminasse de executar a função 1, ele conseguisse voltar para o teu código. Então você teria que salvar em algum lugar, uma variável, algum local, para poder ele conseguir voltar para a função, para aquele ponto do programa que foi chamado. Então, com relação à implementação das funções, é isso, né? Quero já concluir aqui essa parte. Então, um outro ponto que a gente pode considerar aqui também é com relação à inicialização do programa. Então, a gente precisa de um sistema operacional para inicializar. Então, aqui o sistema operacional é algo muito simples, mas nosso programa, por exemplo, ele tem que ficar fazendo alocação de memória. Quem faz essa alocação de memória seria o sistema operacional. Quando a gente escreve na tela, por exemplo, a gente está manipulando a tela usando fontes que estão definidas no sistema operacional. Então, o código que a gente vai ter dentro do nosso programa, né, vai ter que ter algo do tipo, eu vou inicializar o stack pointer, né, com o valor 256, e depois eu vou chamar a função sysinit, né, obviamente chamando isso aqui escrito em assembly. Essa função sysinit, ela não consome nenhum argumento da pilha. Essa função sysinit, ela vai ser algo parecido com isso aqui. Ela vai, por exemplo, inicializar a memória, inicializar o módulo de matemática, de saída de dados, né? O output, o screen, o de entrada de dados. Depois dessas inicializações, ele sempre chama main.main. Por isso que lá quando a gente viu a linguagem Jack, a gente falou, olha, todo programa em Jack tem que começar num módulo chamado main e uma função chamada main. Então isso não é diferente, por exemplo, do C, que a gente sempre tem que criar aquela função main, né, no Java também, mas diferentemente do Java, que a gente pode definir qual que é a classe que vai iniciar o projeto, aqui é sempre a classe, o módulo main que inicializa. Para a implementação, a gente vai continuar aqueles módulos que foram feitos no outro projeto, no projeto 7. A diferença agora é que a gente vai incluir um método chamado setFileName, porque nesse ponto a gente tem que ter a capacidade de estar traduzindo mais de um código. Então a gente pode ter uma pasta com vários arquivos .vm
mas tudo isso vai gerar um único arquivo assembly enorme, né? E aí, num dado momento, eu tenho que saber qual arquivo que eu estou compilando, que eu estou traduzindo. Por exemplo, na hora para gerar, por exemplo, o nome das variáveis estáticas, eu preciso saber exatamente qual é o arquivo que eu estou compilando naquela hora. Eu vou ter que incluir o write label, né, que foi explicado anteriormente, mas aqui, a gente entrando mais em detalhe, né, eu não vou simplesmente colocar loop entre parênteses. Na verdade, eu vou ter que incluir o nome da função. Por que isso? Porque lá na linguagem intermediária, a gente não obriga a pessoa a criar um rótulo único por todo o programa. O rótulo tem que ser único por função. Funções diferentes podem ter o mesmo rótulo. Então, a gente, no assembly, como a gente gera um único código, a gente tem que garantir que esse rótulo é único. E aí essa abordagem aqui ela vai acabar refletindo no write goto, né? Então a gente vai usar também o nome da função. E no write if também a gente vai usar o nome da função. O write call vai implementar então essa chamada de função, esse algoritmo que a gente descreveu anteriormente. O write function também, né? A definição de função, né? Aqui seria essa parte toda aqui, né? O write return e o write init, aquela parte que a gente definiu anteriormente da chamada do sys.init. Porém, pessoal, aqui esse write init ele não vai ser usado, né, para testar todos os programas. Lá na pasta do projeto 8, por exemplo, a gente vai ter alguns arquivos que vão ser testados sem o write init. Então, esse aqui acho que é bom a gente mostrar para vocês aqui com mais detalhe. Então, por exemplo, essas funções aqui, Basic Loop, Fibonacci Series, Simple Function, a gente não vai incluir o código do Bootstrap. Para testar essas outras funções, a gente vai incluir o código do Bootstrap lá no write init. Então, a gente testa primeiro sem o write init, porque essas funções aqui não tem a chamada, mas depois a gente vai usar isso. Então, para finalizar, eu vou mostrar aqui o teste rapidinho. Então, por exemplo, aqui eu tenho aquela pasta 8, né, que eu posso testar. Então, a pasta 8. Por exemplo, esse Program Flow aqui, Basic Loop, né, eu não posso testar ele com o write init, né. Então, por exemplo, no meu código aqui, eu tenho o write init já implementado no CodeWrite, né? Porque nesse código, se a gente for olhar o Basic Loop, né, ele é um código VM que não tem funções, olha. Ele tem apenas operações de empilhar. Então, se eu incluir ali o write init, ele vai gerar uma alteração, a pilha, né? E assim, na hora dele comparar, ele vai dizer que está errado. Por exemplo, aqui, se eu posso até testar aqui. Então, vou testar a pasta 8, o Basic Loop. Pasta 8, Program Flow, né? Basic Loop.vm. Então, se eu pegar agora o meu CPU Emulator e usar aquela mesma estratégia, né, de carregar Go, Source, Process Costa, testes 8, Program Flow, Basic Loop. Eu testar aqui, vocês vão ver que vai dar errado, né? Vai falhar, porque nesse meu código gerado, ele incluiu lá o sysinit, né? Então, esse teste inicial eu não posso ter já funcionando essa parte, não vou incluir esse write init lá. Aqui, por exemplo, para vocês verem, eu posso comentar esse write init, para ele não escrever nenhum código lá.
E aí eu posso testar de novo. E aí, final do script, comparação concluída com sucesso. Mas agora, para testar as chamadas de funções, né, por exemplo, testar o Fibonacci, que é uma, nesse caso aqui estou usando recursividade, né? Então, para testar esse programa com recursividade, ele usa o write-init, né? Então, se eu testar agora, vocês vão ver que ele vai dar problema. Fibonacci elemento, não era isso. Tem que chamar o script, né? Olha lá, ele falhou. Então, para rodar esse caso aqui, eu tenho que testar com meu código de Bootstrap, né? Nessa inicialização. Então, vou chamar novamente aqui, Fibonacci elemento, e vou testar novamente aqui. Não é o script, né, que eu preciso abrir. Beleza, final do script, comparado e concluído com sucesso aqui. E aí, para finalizar, pessoal, a única coisa que eu quero mostrar para vocês é que se vocês forem olhar o meu código lá no GitHub, né, esse código aqui está diferente, né? Por quê? Aqui eu já fiz algumas atualizações, né? Então o código que vocês podem usar um pouco mais como base seria o 0.01 nessa versão, que passa aqueles projetos da pasta 7, e o 0.02 que passa os projetos da parte do projeto 8, né? Aqui eu fiz algumas otimizações com relação à produção do código para tentar gerar um código mais compacto que coubesse, né, na memória ROM. Porque quando eu fui compilar um código, eu percebi que mesmo um programinha muito simples, como Hello World, ele ocupava muita área de memória, porque eu tinha que carregar todas aquelas operações do sistema operacional, manipulação de memória, de funções, de fontes, e aí eu consumia muita memória ROM. E aí com algumas estratégias a gente consegue reduzir isso, né? Então foi feito ali, mas isso está fora do projeto. No TED está fora também da nossa disciplina. Então, só para vocês não usarem como base o último código que está lá, porque o último código que está lá não representa o que eu mostrei para vocês aqui. É um código um pouquinho diferente. Então, aqui a gente encerra, né? E bom trabalho para vocês aí.